Olá, bem-vindos novamente. Estamos aqui no final dessa jornada do Caibalion, o sexto do sétimo princípio, conhecido como o princípio da causalidade ou princípio da causa e efeito. Esse princípio é aquele princípio que dá uma dorzinha no coração, porque é o princípio que puxa a orelha da gente e fala de autorresponsabilidade. Vamos lá? Antes de iniciarmos, eu gostaria de falar duas coisas. Primeiro, que é o motivo de eu estar gravando essa série de vídeos. Eu tô falando sobre o Caibalion, porque agora que a gente tá encerrando ele, semana que vem a gente lança o último vídeo dessa série, a gente vai começar outros vídeos com temáticas que fazem parte da vida das pessoas. E em muitos momentos eu vou utilizar e citar os princípios herméticos. Então, essa leitura do Caibalion é a base de muitas coisas que a gente vai discutir lá adiante. Não só o Caibalion, a gente vai beber de várias fontes. A segunda coisa que eu gostaria de falar é que desde já eu peço indicações de qual caminho nós devemos seguir. A gente pode abordar temas como depressão, ansiedade, que foi assim que se iniciou esse canal, falando mais sobre neuropsicologia. A gente pode se aprofundar também no conhecimento de aspectos como simbologia, ocultismo no sentido do que é oculto para a maioria, tá? Outro campo que eu me interesso bastante é etimologia das palavras. Então, o significado das palavras dá sentido, significado para aquilo que a gente fala. A comunicação ela é muito importante e hoje em dia está muito carente. Outro tema também que eu tenho pensado é sobre relacionamento. Eu tenho até um roteiro escrito falando sobre almas gêmeas na perspectiva da filosofia. Então, deixem aqui as suas considerações, opinem. Importante, não esqueça de curtir, não esquece de comentar e também de se inscrever no canal, ativar as notificações. Sem mais delongas, vamos lá. O princípio da causa e efeito. Prestem atenção. Nós estamos falando de um conhecimento, de uma filosofia estimadamente de 4.000 anos. A margem de erro é bem grande, de 3.500 a 5.000 anos. A ciência, com esse rigor científico que a gente conhece hoje em dia, ela é muito mais jovem que isso. E olha que a gente está falando de filosofia egípcia e existem filosofias e conhecimento mais antigo do que isso. Então a ciência não tem como varrer tudo isso. Mas, ano a ano, nós podemos ver como todos os princípios que foram descritos aqui vêm ganhando embasamento científico com o rigor atual. A gente está falando de um rigor empírico, tá? No entanto, de todos os princípios, o de causa e efeito tem uma fundamentação teórica e científica muito antiga. Esse é o princípio de mais fácil entendimento até para aqueles que são os mais céticos. No ano de 1687, Isaac Newton publicou 3 volumes intitulados Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. E a terceira lei de Newton justamente comprova, não somente por cálculos matemáticos, mas também empiricamente, também de modo empírico, ou seja, por observação, que para toda ação há sempre a reação oposta igual. É também conhecido aí o princípio da ação e reação. No ensino médio a gente já começa aí a se familiarizar com esse tipo de conhecimento. Ação e reação é autoexplicativa. Então, por que a maioria de nós tem tanta dificuldade em entender esse princípio? E especialmente aplicar esse princípio na nossa vida, certo? Não somente compreender ele no sentido físico, mas na nossa aplicação da vida, né? O conceito original é: toda causa tem seu efeito,
todo efeito tem sua causa. Existem muitos planos de causalidade, mas nenhum, veja bem, nenhum escapa à lei. O que fazemos pela vida ecoa pela eternidade. Então, quando pensamos nos muitos planos descritos, né, aqui nessa lei, quando a gente está falando em planos de causalidade, a gente pode imaginar aquela cena de jogar uma pedrinha num lago. Quando você joga uma pedrinha no lago, ela ecoa, ele vibra até do outro lado, né? Várias ondas, né? Então, várias ondas ecoando distante. Então, em resposta daquele primeiro tilitar da pedra na água, certo? Quando pensamos em planos de causalidade, entendemos que a lei de causa e efeito nem sempre é tão linear. Nem sempre aconteceu, plantei aqui, estou colhendo imediatamente. É uma coisa que ecoa. Talvez seus atos de outrora estejam ecoando agora. E simplesmente a gente não consegue estabelecer a relação entre isso. Mas isso não significa que não haja relação. Henri Poincaré foi um francês, aliás, matemático, físico, filósofo do século XIX. Ele nos traz que o acaso nada mais é do que a medida da nossa ignorância. Então, as coisas sempre têm um sentido e uma razão de estar acontecendo. O acaso não existe. Mesmo que você não tenha captado o porquê aquilo está acontecendo, existe uma lei, existe regra. O nosso universo tem regra, existe sentido para tudo que ocorre, não só na sua vida, mas no todo de modo geral, por mais que nos falte a compreensão dos motivos. Mas nada, absolutamente nada, escapa à lei. Os seus pensamentos, a maneira que os seus pensamentos estão organizados, consequentemente, as ações que você toma, todas elas têm um sentido. Esses pensamentos, eles foram evocados por alguma razão. Eles foram pensados por algum motivo. Consequentemente, suas ações vão ocorrer em decorrência desses pensamentos que foram evocados por alguma razão. Os indianos, os hindus, também compactuam com esse conceito. Eles o chamam de karma. Já ouviu falar, né? Vira e mexe a gente fala, eu devo estar pagando um karma, certo? Resumidamente, se é que é possível, né? A gente resumir, eles criam o conceito de karma e dharma. Dharma tem a ver com a missão que você veio cumprir nesse plano. O que você veio fazer aqui nesse plano. E karma tem a ver com você pagar as multas por transgredir as leis. Inclusive a de não respeitar quem você é, a sua missão, ou seja, o seu dharma. Recentemente eu vi um meme que falava: eu não plantei o que eu estou colhendo não. Tem algum engano, pelo amor de Deus, né? Então, geralmente a gente faz isso. Quando algo na nossa vida não vai bem, quando a gente está insatisfeito com qualquer questão que acontece na nossa vida, a nossa tendência é responsabilizar o acaso ou as condições em nossa vida, nossos familiares, ou o destino, as condições financeiras, enfim, a gente vai encontrar vários motivos. Família, fulano, ciclano, beltrano. Pensa comigo, quando o meio que você vive é favorável, o mérito não é somente seu, é o mérito do meio, certo? É óbvio, é claro que quando o meio está totalmente propício, ainda assim não é fácil crescer como um ser humano, né? Mesmo quando o ambiente está totalmente propício, ainda assim não é fácil. Ou será que foi fácil para Siddhartha Gautama, que depois veio se iluminar aí como Buda, aos 15 anos de idade, ele abandonou absolutamente tudo que ele tinha, né? Ele era um príncipe
para contribuir, para pensar na cura de todos os males da humanidade. Olha que garoto nobre, 15 anos de idade e esse desprendimento. Não é fácil, né? Será que todos nós somos frutos do meio? Sim, mas também não. Afinal de contas, todas as verdades são meias verdades, não é mesmo? Meio Caetano Veloso, mas é isso mesmo. Voltamos aqui ao princípio da polaridade. Então, vamos pensar que as pessoas são frutos do meio, mas também não são frutos do meio. Será que Leonardo da Vinci era fruto da Idade Média? Obviamente que não, muito pelo contrário. Olha o tamanho do Leonardo da Vinci. Não devia ser fácil ser Leonardo da Vinci em plena Idade Média, muito pelo contrário. Tudo que ele fazia, tudo que ele pensava, as pessoas não conseguiam acompanhar seu raciocínio. Ter consciência de que seu legado é maior do que o seu período de vida não é fácil. Ter consciência de que você está plantando uma árvore cujo você não vai colher os frutos não é fácil, né? Cultivar a consciência da autorresponsabilidade é altamente libertador. Porque quando a gente percebe, olha, tudo bem, o meio contribuir, mas eu posso ser mais do que o meio, não estamos mais à mercê do acaso, do destino e muito menos na mão de outras pessoas. Tem pessoas que realmente não vão te ajudar no seu crescimento e vão fazer de tudo para te atrapalhar. Mas fazer uma autoanálise da vida e perceber que as coisas não estão da maneira como queria e se autorresponsabilizar a princípio, apesar de não ser fácil, é a mesma coisa que você pegar o volante do seu carro. Opa, pera ainda, então o piloto sou eu? Então eu que vou controlar esse carro. A partir de agora, eu dito o ritmo, eu dito a velocidade, eu tiro a pessoa ou a situação que está dirigindo da minha vida do controle. Eu que dou o poder ao outro, quanto ele pode me manipular. E quando eu tenho consciência desse princípio, eu me torno the boss. Olha que boas novas. Não somos frutos de causalidade. Somos frutos da nossa própria ignorância. Quando sabemos que o acaso não existe, nós passamos a entender o porquê estamos sendo multados nas rodovias da vida ou penalizados diante de uma situação, né? A autorresponsabilidade, quando as coisas não vão muito bem, não é tão gostoso de sentir, mas é libertador. E quando as coisas estão indo muito bem na nossa vida, é tão gostoso falar, olha, fui eu que construí isso, tá vendo esse castelo aqui? Ele é todo meu, certo? Sabe aquele cara que perde a carteira de motorista por ter tomado multas além do permitido e ele começa a se queixar que a prefeitura virou uma fábrica de multas. Olha, essa prefeitura, ela quer levar dinheiro da gente e etc. Bom, ora bola, gente. Basta seguir a lei, não vai ser multado. As leis independem da sua vontade. Elas são pensadas no coletivo. E quando a gente está falando de leis universais, quando a gente está falando de leis que foram pensadas por um ser maior, pelo todo, então não tem chance de equívoco. E também não tem chance de recurso, certo? É importante a gente entender esse conceito de causa e efeito para a gente conseguir se responsabilizar e, quando errar, saber exatamente aonde errou. E aí sim, o universo, ele segue uma lógica, a lógica da vida. E não sou eu quem estou dizendo isso, tá, gente? É um homem do tamanho de Hermes Trismegisto, certo? Ele foi endossado por muitas e muitas crenças. Hoje eu utilizei aqui o exemplo do hinduísmo, budismo, enfim. Mas ele tem uma influência em crenças religiosas, filosóficas, matemáticas, físicas e etc. Certo? Bom, não tem jeito. Para uma análise
individual de quais leis está transgredindo, porque a autoanálise é mega difícil. Afinal de contas, a gente não vê a ilha dentro da ilha. Não tem jeito. Psicoterapia. Conhecimento é poder. Autoconhecimento é poder em dobro. Vale ponto duplo, certo? Bom, vocês gostaram dessa análise? Se gostaram, dá aquela moralzinha, like já, compartilha, fala sobre o canal, deixa também o seu comentário. Semana que vem a gente vai falar de um princípio bem controverso, especialmente nos dias de hoje, que é o princípio de gênero. Será que o gênero está em tudo? Será que masculino e feminino habitam em absolutamente tudo, inclusive em você? Que história que é essa? Bom, semana que vem eu conto mais sobre esse assunto, mas só para quem lembrou aí de ativar o sininho, tá bom? Então é isso, até semana que vem, um abraço!